Eu sempre acreditei e acredito que estudar não tem limite e estudar não tem idade, basta vontade, a ambição de querer aumentar mais algum conhecimento. Mesmo agora com o meu doutoramento ainda sonho, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer não sei o quê. E também porque na sala de aula eu aprendo com os próprios alunos, né? Eu terminei o meu curso de jornalismo, voltei para trabalhar com o nível de mestrado que eu voltei e eu me sentia mal. Por que me sentia mal com a formação que eu tinha? Porque na área de comunicação social, nessa altura, até 1990, era o único com formação superior em jornalismo e com mestrado em comunicação social. Era o único. Daí que em qualquer lugar que eu fosse pedir algum emprego, encontrava portas fechadas. Porque sempre era difícil, por quê? Porque em todos os órgãos de comunicação social tinha jornalistas, tinha radialistas, tinha todo tipo de funcionário da área de comunicação, não a área administrativa, com formação não em comunicação social, não em jornalismo. E os que dirigiam as instituições tinham formação em outras áreas, história, geografia, biologia, letras e por aí em diante. E com a formação na área, era o único no país. Então, quando fosse bater a porta, porque a maioria dos jornalistas na altura tinham quinta, sexta, sétima série, oitava, nona, décima primeira. Achavam que eu era intruso, ia lhes tirar o lugar, né? E que eles já dominavam o campo, eram jornalistas de profissão. E eu estava a começar, mas com a formação, e que podia ganhar mais do que eles. Não porque isso era visto pelos que dirigiam, que tinham formação em outras áreas, não. Os outros colegas. Então, recebi tanta rejeição em 90 e início de 91. Até que, pronto, porque o Instituto de Comunicação Social tinha como diretor uma pessoa que esteve no Brasil por uns 3 meses para fazer um curso de capacitação. E também porque o Instituto de Comunicação Social foi criado por um brasileiro. E quando voltou, abriu portas para treinar os outros, e mesmo antes de ele voltar. Então, quando um grupo do Instituto de Comunicação Social foi para lá, em São Paulo, eu tive a sorte de os receber em minha casa. Cozinhei, almoçamos, bebemos e pronto. Aí criou-se, no entanto, uma certa amizade. E aí, quando volto, encontra-se comigo, onde é que trabalha? Não trabalho em nenhum lugar, estou à procura de emprego. Procura de emprego? Você procurar emprego? Sim, estou à procura de emprego. Ele, não é possível. Eu, sim, estou à procura de emprego. Com a formação que eu tenho, não é fácil conseguir emprego. Então, eles aparecem para a gente conversar. Então, fui um dia, conversei com ele, ele disse, olha,
partir de amanhã você vai trabalhar conosco aqui, no departamento de pesquisa de opinião. E pronto, fui para lá e comecei a trabalhar no Instituto de Comunicação Social, no departamento de pesquisa, que só fiquei lá um ano, porque com a família já a situação pesava um pouco, o que eu ganhava não era suficiente. Acabei sendo convidado para trabalhar no Unicef, nos projetos de desenvolvimento rural, projetos de criança em situação difícil, tanto crianças abandonadas, crianças de rua e mulheres também, mães solteiras e por aí adiante, né? Então, é aí onde nasce o interesse de trabalhar com as comunidades locais, de tentar explorar mais essa parte de comunicação para o desenvolvimento local. E olhar a comunicação como elemento educativo para o desenvolvimento das comunidades locais. Porque comecei a lidar com projetos de comunitários, com projetos de desenvolvimento rural, com as crianças da rua e por aí adiante. Quando em 1994 se abre espaço para a realização de primeiras eleições gerais no país, e eu trabalhava no Unicef e organizei as primeiras eleições gerais, não as eleições oficiais, mas as eleições gerais a partir de crianças. E tínhamos como candidatos os direitos da criança, que ensinamos as crianças a saberem votar, para eles serem instrutores de seus pais em casa, em preparação às eleições gerais multipartidárias. E foi uma coisa muito bonita que eu participei na minha vida. Muito educativa também. E ver as crianças formarem fila para irem depositar o seu voto, depois de campanhas que eles próprios fizeram, ter lá o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é uma criança, ter lá a equipe toda, né? Fiscais das mesas de voto e tudo mais, todas elas crianças. Foi impressionante, que marcou na minha vida. E depois disso, termina o meu contrato no Unicef em 94 e eu sou convidado para trabalhar no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral para preparar as eleições de 94 e na área de educação cívica, produzindo o jornal de educação cívica, Eleições 94. E é onde trabalhei com o Juarez da Maia, que é brasileiro, que criou o Instituto de Comunicação Social, tinha sido convidado para ajudar na organização do setor de educação cívica para eleições de 94. E trabalhei com outros colegas moçambicanos e foi bom também. Aprendi muito. E foi no mesmo ano que a Escola de Jornalismo de Nível Médio precisava de rever o seu currículo. E aí o diretor nacional de informação convida-me para fazer um trabalho de
revisão curricular da escola de jornalismo. Fiz esse trabalho, entreguei, mas também sugerindo a criação de mais 2 cursos, que não era só o jornalismo, mas também relações públicas e publicidade e marketing. Foi aprovado o projeto e começaram os cursos em 94 mesmo. E acabaram me convidando para professor, porque tinha provocado a criação de cursos, mas não tinha professores. E como eu era o único no país com formação na área de comunicação social, foram me rebuscar. Ok, volta, continua. E aí houve um momento que eu cheguei a assumir 9 disciplinas sozinho, porque não tinha ninguém. 9 disciplinas. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Nessa altura tinha uns 32, quase 35. 9 turmas e trabalhando? Trabalhando direto, de manhã à tarde. De manhã à tarde. E era pesado, mas não tinha como. Como eu tinha jurado que voltaria para ajudar na formação de outros jornalistas em Moçambique, eu tinha que cumprir esse desafio, eu tinha que tentar navegar, não na maionese, navegar mesmo no seco, né? E até que depois abriu-se espaço, foram sendo contratados alguns com diversas formações que depois tinham que ser introduzidos, no entanto, na área de comunicação social, para assumirem algumas disciplinas gerais, neste caso, não específicas. As específicas acabaram ficando comigo, até aparecerem alguns, um e o outro, que se interessou em pesquisar mais, e pronto, né? Então, em 96, acabo sendo entregue à instituição para dirigir. E em 97 apresenta a primeira versão do projeto de criação de cursos superiores em comunicação social, nas mesmas áreas, jornalismo, relações públicas, publicidade e marketing. O projeto entra só em 99, é que o Ministério da Educação reage e chama e diz que o projeto está bom, mas precisava melhorar algumas coisas. Foi feito isso em 99, voltou-se a submeter. De 99 até 2008, não se falava do projeto, estava nas gavetas. E só em 2008 é que é aprovado também, porque quando volto do meu doutoramento, o diretor, o mesmo que me contratou no Instituto de Comunicação Social, já era diretor nacional, era diretor do Gabinete de Informação. Então ele chama e diz: olha, lembra-se daquele projeto e tal? Eu, sim. Então, por favor, vai atrás. Então tive que ir ao Ministério para saber onde é que estava o projeto, o que era necessário fazer e tudo mais. Deram instruções, voltei a fazer, e aí sentei com os professores da Escola de Jornalismo para discutirmos, e a própria direção da escola na altura, e melhoramos o projeto, voltamos a submeter. Daí que em 2008 foi aprovado. E as aulas não como cursos na Escola de Jornalismo, mas como uma outra instituição que é nova, que foi criada pelo governo para oferecer esses cursos, que é a Escola Superior de Jornalismo. Que é só tirar a jornalismo superior, fica a Escola de Jornalismo na mesma.
volta a colocar é superior. E que também funcionavam nas mesmas instalações. A direção da Escola Superior de Jornalismo funciona fora, até hoje, funciona fora do recinto da Escola de Jornalismo, porque lá tem espaço para a direção da Escola de Jornalismo. Só se usa salas para aulas. Então, em 2009, começam, no mês de setembro desse ano, sou chamado para dirigir a nova escola, que é a Escola Superior de Jornalismo. Sem nada. Só tinha estudante, tinha professores, um e o outro, contratados, mas a parte administrativa toda não tinha ninguém. Então, tive que pegar emprestado alguns funcionários da Escola de Jornalismo para apoiar, em número de 3 ou 4. E só em 2011 é que entra o primeiro grupo de funcionários. Então, de 2009 até 2011, trabalhando sozinho, mais esses funcionários emprestados. Então, entra o primeiro grupo de funcionários, mas não podíamos nomear ninguém também para chefiar nada, só depois de 5 anos. Então, durante esse período, apenas fui pedir, coordena isto, coordena aquilo, sem ganhar nada com isso. Ninguém ganhava nenhum centavo com o trabalho que exercia de chefia. Não. Então, em 2015 ou 16, 2016, quando completam já 5 anos, em que já podiam ser nomeados para determinadas funções. E aí comecei a relaxar um pouco, né? Já não martelava muito a cabeça para resolver os problemas. E também, quando eu assumo a liderança da escola, a direção, tive que correr muito para colocar outros para estudarem. Principalmente fora do país, porque dentro do país não havia nem mestrado, nem doutoramento em comunicação social, nem mestrado, nem doutoramento em ciências da informação. Tive que correr para assinar convênios com diversas universidades fora de Moçambique, muitas delas no Brasil e uma na Espanha, uma no Chile e uma na África do Sul. Com Portugal tivemos algumas universidades que, pronto, não assinamos nada, apenas foi assim, conversando, mandava-se alguém para lá ou tomava iniciativa, ia. Daí que durante esse período de 15 anos que eu servi como diretor-geral da Escola Superior de Jornalismo, a escola ganhou mais 12 doutores e volta de 25 mestres. E que nestes mestres, a volta de 20 estão fazendo os seus doutoramentos. E aqueles que tinham apenas a licenciatura estão terminando os mestrados. Porque a lei de ensino superior obriga que, para alguém ser docente, tem que ter um mestrado. Já não se admite ninguém com licenciatura. Então, pelo menos, a escola cumpriu uma boa parte de preparação do seu corpo docente nesse sentido. E aparece também como a escola que tem mais quadro docente, no entanto, com nível de doutoramento,
e de mestrado de que grande parte das universidades que oferecem cursos de comunicação no país. Talvez a Igreja Católica, a Universidade Católica, tenha mais do que a Escola Superior de Jornalismo. Ainda não me aproximei para inteirar, porque a Universidade Católica começou há uns 15 anos, 20, oferecendo cursos de mestrado e de doutoramento na área de comunicação social. Que também tive que fazer parte em termos de apoiar a formar mestres e doutores nessa universidade.